Porque assim, o G10 trouxe uma informação bem legal, né? Falou assim, ó, aqui o espaço, o galpão, ele é um lugar onde é realizado os cultos da igreja. Mas o senhor sempre teve no seu coração de ser utilizado para a comunidade. Porque para que existe uma igreja hoje? Qual é o papel de fato da igreja? A gente sempre, quando eu tenho a oportunidade de vir cristão entre pessoas, pastores, a gente tem 2 pastores, né? Com ele aqui, né? 3 pastores. Aonde? Que veio no programa. Acho Galdino, ele e a pastora Elaine. e a pastora Elaine. E a gente sempre pergunta desse papel, né? Se todo mundo compartilha dessa mesma ideia. Então, assim, a igreja, ela tá para fazer somente culto ou ela tem a obrigação de servir a comunidade nas suas necessidades e demandas? Eu acho que mais do que culto, a obrigação da igreja é atender a comunidade. Eu quando acabo falando com os meus pastores, eu acabo dizendo que a igreja é um hospital. E é um lugar de amparo, de abrigo daqueles que estão necessitados. Porque às vezes as pessoas que vão no hospital não é só elas que estão doentes, fisicamente, assim, com dores e tal. Às vezes está psicologicamente por causa de uma situação. E eu acho que a igreja, ela deve agir nesse papel de atender a comunidade. Muito mais do que apenas o culto. Eu acho que o culto, ele é 10% do papel da igreja. Porque o culto é lugar de adoração. Você vai lá, você adora, você agradece e vai embora. É que a igreja, durante os anos, estabeleceu o culto como prioridade. Na verdade, o culto não é a prioridade. Porque o culto não transforma ninguém. O culto é apenas um lugar que a pessoa vai, recebe uma palavra, é um alimento, que ela vai ter fome de novo e vai voltar a se alimentar de novo. Mas o ato de mudança de uma pessoa é aquilo que Deus praticou, que Jesus praticou. E os apóstolos também praticaram. Porque se olhar em Atos, não tinha igreja em si sendo estabelecida, estavam sendo estabelecida ainda. E o que eles faziam? Eles faziam culto nas casas. E as preocupações em Atos 6 era atender a comunidade. Tanto que eles disseram, não é lícito que a gente deixe de pregar a palavra, mas deixe de atender as viúvas e os órfãos. Então vamos separar diáconos para fazer esse atendimento. Porque vinham as doações e eles repartiam, e a Bíblia diz que havia tudo em comum. Eu acho que a igreja tem esse papel fundamental. Faz pouco, deveria fazer muito mais, porque tem potencial para isso. Eu acho que a igreja em si tem que ter esse papel, e isso ardeu sempre no meu coração, sempre foi um desejo do meu coração, estar fazendo esse papel de atendimento à comunidade. E hoje foi uma satisfação enorme poder abrir o local da igreja, e sem placa, porque, gente, ó, vocês vão se escandalizar, eu costumo pregar. Igreja é um projeto falido. Amém? Igreja, essa igreja estrutural, viu? Meu Deus. Igreja estrutural é projeto falido. Desculpa, gente, como pastor, eu tenho que falar, a igreja é projeto falido. Só é motivo de escândalo. A igreja vem de uma propaganda que não existe. Uma propaganda que é um hospital, mas ao mesmo tempo é um tribunal. Então, essa igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja que acolhe o doente, cuida do doente, dá o suporte para o necessitado, né? É lógico que a igreja que eu estou falando não é a igreja só eu ou o meu corpo de obreiro. A igreja que eu estou falando são as pessoas que frequentam e entendem isso e se ajuntam para fazer a diferença. Então hoje foi assim, nem divulgar o nome da igreja, mas colocar o espaço à disposição e ver as pessoas agradecendo. Nós fomos almoçar depois que acabou. Isso, pastor. Foi bom, hein? Não é mesmo? Rapaz, meu Deus, vamos lá no Betos. Salve Betos Restaurante aí, sério. Betos, ó, top demais. Hoje eu não tava. É por isso Foi que ele bom, fez uma mesa. E ele falou de quente. você, o Betos. Caramba, vocês não sabem comer não, já pararam? Tô com saudade do Montanha, o Betos falou. Ele come com prazer, eu vejo que minha comida tá gostosa. Betos, tá pra perceber, né? E eu vi o pessoal mandando mensagem pro GDS, agradecendo. Eu sei que no meio de todo mundo, tem aqueles que têm uma necessidade extrema e tem aqueles que estão passando por um momento difícil. Mas só as frases de agradecimento, pessoas mandando foto de armários vazios,
e dizendo, olha, acabou tudo e essa cesta está vindo para suprir. E eu saber que a igreja teve participação disso, mesmo que só cedendo o espaço, já para mim foi muito gratificante. E é o que eu quero fazer, e é o sonho da minha alma, por isso que o ESED, que é o tema da nossa ONG, que é o que nós estamos começando a trabalhar agora, é sugestivo a isso. Que ESED é misericórdia. É a palavra mais usada no Velho Testamento. E o que é misericórdia? Dar ao outro o que ele tem direito. Sim. É favorecer o próximo. Então, a gente quer fazer isso, estamos aqui para fazer isso. E esse ano de 2000, desde o ano passado, mas esse ano, principalmente 2021, é um ano, acho, chave para a gente começar a dar andamento a esses projetos. E é legal esse diálogo, né? Essa resenha, porque assim, a maior dificuldade que muitas organizações não governamentais têm, e até projetos mesmo de governo, espaços para poder praticar ou para andar projetos ali para contemplar a comunidade ou a região. E sempre encontra um empecilho na igreja, não pela igreja, porque acabas praticando muita religiosidade. Hoje o senhor abriu as portas da igreja sem placa, né? Então, para as pessoas que chegavam, tô vindo num galpão. Lógico que lá também é um ponto de referência muito importante, mas então vinham gente de diversas religiões diferentes e se sentiram acolhidas. Não se sentiram, você tá vindo aqui, mas você tem que mudar da religião que você tá para você poder pegar algo do tipo. Não, a parceria foi feita, a parceria de distribuição foi feita entre entidades. E aí a arrecadação e a distribuição, gente, hoje nós estamos aqui somente para servir, para fazer o nosso papel. Se alguém falar, eu preciso, orem por mim, amém, nós vamos orar por você. Mas o objetivo lá era alimentar, era fazer as pessoas saírem com a cesta básica hoje, e foi cumprido. Então, assim, é legal porque começa-se um modelo de solidariedade, aonde assim, galera que tem igreja, galera que tem templos, galera, o seu espaço também é funcional para a comunidade. Por isso, porque assim, às vezes tem ONGs muito funcionais, por exemplo, tem a organização da CUFA, é muito grande. Ela já tem uma restrição de fazer trabalhos com igrejas. Não faz trabalhos com igreja, por causa da grande religiosidade envolvida ali. Porque às vezes o ministro ali, a liderança que está ali na frente, acaba pegando esse papel e acaba falando assim, vou restringir quem vem, quem vai. Não, mas tal pessoa... Se hoje fosse o caso, né? Por exemplo, se hoje fosse o caso, entrasse lá uma pessoa da religião do candomblé vestida a caráter, por exemplo, seria muito bem recebida também, como é recebida inclusive em dias de cultos também. Lá é um espaço aberto para todo tipo de público, né? Hoje teve um rapaz lá que ele é morador em situação de... pessoa que mora em situação de rua, né? E ele pega papelão, e ele tava com um carrinho, duas pessoas. E ele, quando me abordou, ele falou, poxa, eu queria uma cesta e tal, né? Eu falei, mas você tem onde cozinhar? Ele falou, eu cozinho na lenha, mas eu preciso comer. Eu falei, então você é bem-vindo. Ele entrou, só que ele não quis entrar sozinho. Ele falou, tem um amigo meu que também vive na mesma situação que eu. Só que a gente cozinha, a gente não pega só comida em lugares que vende barato. Então entra e pega a sua cesta, irmão. E os caras entraram, pegaram a cesta e eles não entenderam, porque na mente deles, eles imaginaram que lá na rua a gente ia dar a cesta pra eles e eles iam embora. Tipo, nós não ia deixar eles adentrar dentro do salão. Cara, mas lá é a sua casa, é a nossa casa, é a casa do povo. E isso não iniciou agora. Não sei se o pastor se lembra disso, mas há 7 anos atrás, mais ou menos, 6, 7 anos atrás, o pastor me falou que ele tinha diversos atritos, inclusive dentro de casa. Porque ele abria a porta da casa dele para acolher esse tipo de pessoa, pessoas que viviam em situação de rua. Eu nunca esqueço disso. Inclusive tinha 2 morando na igreja. Coloquei para morar dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele foi infeliz. Ele foi feliz na ação, foi infeliz na devolução, como eu posso dizer, como gratificação, o cara saiu ruim. O cara deu mancada, aprontou e tal, e nunca o pastor deixou de fazer essas ações. E falando nisso, ele pegou um salão, um galpão, a qual o objetivo dele realmente era fazer esse tipo de atendimento. Atendimento de pessoas em situação de rua, vai de manhã, toma um banho, toma um café, passa a manhã com a gente, almoça e vai pra rua de novo, normal, vai trabalhar, correr atrás dos seus baratos.
Mas o pastor sempre quis fazer esse trabalho e nasceu esse projeto Excede, que vai além das paredes de uma igreja. Então, a gente se mobilizou. Por que a gente fez ação dentro de um salão hoje? Porque vocês estão vendo esse cenário aqui, foi a ação que nós fizemos na quarta-feira. A gente entende que hoje, muitas favelas estão sendo assistidas ou atendidas, como você quer falar, por diversas instituições religiosas, por ONG, por pessoas que têm algum objetivo de ajudar uma pessoa, a pessoa já pensa logo numa favela. E a gente chega na favela, a gente sabe que existe necessidade, com certeza existe. Mas tem muitas pessoas hoje morando em casa de alvenaria que estão passando por dificuldade maiores que pessoas que têm vivido em barraco. Pessoas que têm que pagar IPVA, pessoas que têm que pagar IPTU, pessoas que têm que pagar só aluguel, só água, só luz, estão passando por necessidade. E a gente entendeu que a gente fazendo uma ação dentro de um salão hoje, a gente ia conseguir atender esse tipo de pessoas também. Tivemos diversas pessoas da Boca do Sapo, do Soeiro, do CDD, do Mariana, tivemos pessoas até que veio da divisa com Poá para pegar cestas básicas. Ok, tá precisando, leva. A gente falou isso pra todo mundo. Tem gente mandando no meu WhatsApp falando, pedindo cestas ainda. O dia inteiro, pastor. Sabendo que tava no Face. Meu Deus. E falando que a cada uma cesta que a gente dá, 10 pede. Tô entregando, eu queria uma cesta, né? Eu vou tentar responder à medida do possível. Né? Na verdade foi a CUFA que trouxe, mas a gente está caminhando para esse projeto. Um papo legal sobre... eu abordei até a questão quando a CUFA não fazer dentro da igreja, porque existe aquele benefício próprio. Eu pego isso e trago para valorizar o trabalho da igreja e não o trabalho do reino. E hoje até eu tive uma ideia com o pessoal que estava lá e eu disse assim, aonde está Deus? Porque essa é a grande questão. Aonde você acha que Deus está? E as pessoas acham que Deus está no céu. E a religião coloca que para acessar Deus precisa de um padrão. E na verdade, Deus está aonde existe a manifestação do seu amor. Uhum. Então, um abraço de um pai a um filho, Deus está sendo manifestado. Sim. Eu te amo para uma esposa, ali Deus está sendo manifestado. E hoje, eu disse para eles que essa ação da CUFA, junto com os parceiros do GDS e todo mundo que trabalhou, tanto da igreja que ajudou, Deus estava sendo manifestado, talvez sendo misericórdia ali. Então aquela cesta é o manifestar de Deus, porque Deus está onde seu amor, sua presença é manifesta. Então, Deus está no céu. Na verdade, o céu não é um lugar. Deus não está além, Deus está em um lugar que Ele é manifesto. Então, Ele está no céu, Ele está aqui, Ele está em todo lugar. O problema é que a gente colocou um padrão para acessá-lo, né? Como se eu tivesse que estar num perfil para acessar Ele. E na verdade não. Então hoje eu estava até falando para eles, falei assim, se a gente entendesse isso como cidadão, como um cristão de verdade, entenderia que essas ações são importantes e é o manifestar de Deus. E as pessoas têm que ter esse acesso. Eu acho que se a igreja abrisse essa porta, nós, né, pastores, abríssemos esse entendimento para receber as pessoas, sem colocar padrões, apenas exercer aquilo que Jesus disse, né? De graça recebei e de graça dai. O que Jesus disse de graça recebei? Salvação, seu amor, sua misericórdia, né? A grande preocupação de Jesus, não tem GDS, era a dor do povo. Tanto que você vai ver pouco Jesus no templo, e quando Jesus entrava no templo, ele entrava para bater no povo, para chamar a atenção do povo. Mas a ação de Jesus era no meio de comunidade, era no meio daqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam feridos, né? Essa é a vontade de Jesus. Então, se nós temos que manifestar a Deus, a igreja está para isso. É ação social, é o abraço, é o carinho, é uma palavra amiga, porque às vezes não é só a cesta, mas uma palavra de ânimo também faz toda a diferença para quem está perdido.